Meu caro irmão, Frei Paulo, que concelebra esta Eucaristia, nosso confrade, Frei Carlos e os demais confrades que estão, mas também se distribuirão nos confessionários para atender todos os penitentes que aqui vierem. Irmãos e irmãs, hoje duas igrejas distantes parecem tornar-se uma só. A primeira fica na Itália, na planície, aos pés de Assis. É tão pequena que recebeu o nome de Porciúncula, que significa dizer pequena porção. Seu verdadeiro nome, ou a invocação, o oráculo, é de Santa Maria dos Anjos. A segunda é esta basílica, no coração do Recife, entre o mercado, o comércio, o trabalho, entre as pessoas que passam, ela aqui está, é dedicada a Nossa Senhora da Penha. Um oceano e também séculos de história separam essas duas igrejas. Hoje, porém, elas se unem espiritualmente, porque a graça pedida por São Francisco na Porciúncula continua sendo oferecida aqui na Basílica da Penha. As duas são casas de Maria, as duas pertencem à espiritualidade franciscana, e nas duas os peregrinos chegam trazendo a mesma sede, a sede de misericórdia, de reconciliação e de paz. No ano de 1216, Francisco deixou Assis, percorreu o caminho até Perúdia e apresentou ao Papa Honório III um pedido extraordinário. Não foi pedir riquezas para os frades, honras para si ou proteção para a sua ordem. Não foi isso. Pediu uma graça para o povo, para as pessoas. Desejava que todos aqueles que visitassem aquela pequena igreja de Santa Maria dos Anjos, verdadeiramente arrependidos e reconciliados com Deus, pudessem receber uma indulgência plenária, ou seja, total, que pudesse ser apagada totalmente ou apagadas todas as penas devidas pelo pecado. E o Papa faz uma pergunta: Francisco, por quantos anos desejas esta indulgência? Naquela época era comum conceder indulgências por períodos determinados. Hoje também a gente pode conceder, o Papa pode conceder por um ano ou por algum tempo. Mas era muito comum. Francisco, porém, responde: Santo Padre, eu não peço por anos, por tempo, eu peço por almas. Guardemos essa frase, porque ela revela o coração do que celebramos hoje. Francisco não queria medir a misericórdia, não queria contar anos, dias ou méritos, queria alcançar pessoas, amados irmãos e irmãs. Isso é o que é o mais importante. Queria poder contar com a misericórdia para os pecadores reconciliados com Deus. Que homens e mulheres alimentados novamente pela esperança pudessem, reencontrados com Deus, viver uma vida nova. Queria almas para o Senhor. A tradição conta que, ao perceber que Francisco se retirava sem levar qualquer documento, o Papa o chamou e disse: mas espera só, você não quer um comprovante dessa concessão? Não quer que eu dê uma carta, uma bula? Francisco responde que lhe bastava a palavra do Papa. Se aquela obra viesse de Deus, o próprio Deus cuidaria de manifestá-la. O próprio Deus. Segundo a memória conservada pelos frades, Francisco não desejava outro documento. E aí vem a expressão belíssima: isso me comove profundamente.
Ele diz: a Virgem Maria será a carta, o tabelião ou notário será o Espírito Santo, e as testemunhas, os anjos. Para mim isto é suficiente. Mais tarde, naquele ano, diante dos bispos e do povo reunido na Porciúncula, Francisco anunciou aquela graça. E os escritos nos transmitem isto, que ele expressa de forma clara, em alto e bom tom: irmãos, quero dar-vos todos e mandar-vos todos para o paraíso. Quero mandar-vos todos para o paraíso. Penso que esta frase sintetiza a celebração de hoje aqui na Basílica. Mandar-vos todos ao paraíso. Essa frase não significa que a salvação possa ser alcançada sem arrependimento e conversão. Não, não é isto. Ela nasceu do coração de um homem que conhecia a gravidade do pecado, mas acreditava piamente, porque experimentou na sua própria vida, que a misericórdia de Deus é mais profunda, é maior, supera todo e qualquer pecado. E é justamente isto o que ouvimos na primeira leitura de hoje. Por meio do profeta Isaías, Deus chama: todos vós que tendes sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. A misericórdia de Deus não está à venda. Não pode ser comprada, negociada ou conquistada apenas pelo esforço humano. Não, ela é dom. A salvação foi conquistada para nós por Jesus Cristo, que entregou sua vida na cruz e ressuscitou para nos reconciliar com o Pai. Esta é uma verdade da qual nós não podemos renunciar e não podemos com ela negociar. Não. O perdão de Assis proclama que Deus oferece gratuitamente aquilo que nenhuma riqueza poderia comprar. Nenhuma riqueza. A reconciliação, a paz do coração e a possibilidade de recomeçar. A possibilidade de recomeçar. Francisco era pobre, não tinha ouro nem prata para oferecer, mas havia descoberto que a igreja possuía um tesouro infinito maior, os frutos da redenção de Cristo. E desejava que esse tesouro alcançasse o maior número possível de pessoas. Uma antiga fonte franciscana relata uma visão ligada à Porciúncula. Um frade viu em sonho um homem, ou aquele que havia pedido, olhando e vendo muitos homens vindo de todas as partes da terra. Estavam cegos e ajoelhados ao redor daquela pequena igreja, com as mãos levantadas e o rosto voltado para o céu. Pediam que o Senhor lhes devolvesse a visão. Enquanto rezavam, uma grande luz desceu do céu e devolveu a vista a todos. Essa imagem continua atual. Ao redor da Porciúncula e também dentro desta basílica, permanecem pessoas que desejam voltar a enxergar. Algumas chegam carregando uma mágoa antiga, outras trazem uma culpa que ninguém conhece. Há quem adie há muitos anos uma decisão necessária, há quem tenha perdido a direção da própria vida, há também quem já tenha confessado determinado pecado, mas continua ferido pela lembrança daquilo que fez. Continua ferido. Aquela antiga visão fala também de nós. Somos peregrinos, necessitados da luz. Aproximamo-nos de Deus, trazendo nossas cegueiras e pedindo que Ele nos ensine a enxergar novamente. E a luz continua descendo.
Se alguém pensa que já foi longe demais, que esperou tempo demais, ou que sua vida não tem mais conserto, escute a palavra proclamada hoje. São Paulo pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? E responde ele mesmo: nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem o perigo, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro. Nada poderá separar-nos do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Nada. Se nada pode nos separar do amor de Deus, então nada daquilo que trouxemos hoje é maior do que a sua misericórdia. Nenhuma noite é definitiva. Nenhuma queda precisa ser a última palavra. Nenhum pecador arrependido encontra fechada a porta de Deus. Nenhum pecador arrependido encontra fechada a porta de Deus. É importante compreender corretamente o que celebramos. A indulgência não substitui a confissão sacramental. Não. É no sacramento da reconciliação que recebemos de Deus o perdão dos pecados. Lembremos-nos disto. Mesmo depois de perdoada a culpa, o pecado pode deixar consequências e desordens em nós e ao nosso redor. Apegos, hábitos, feridas, danos que ainda precisam ser purificados e reparados. A indulgência plenária é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados, cujas culpas já foram perdoadas. Não é autorização para continuar pecando também a indulgência plenária, jamais. É uma graça destinada a quem deseja romper sinceramente com o pecado e começar uma vida nova. Por isso, a igreja pede a confissão sacramental, a comunhão eucarística, a oração nas intenções do Santo Padre, o Papa, a visita piedosa à igreja, no caso aqui, com a recitação do Pai Nosso e o Credo, que o faremos na missa, além do sincero desapego do pecado. Essas condições não formam uma lista burocrática. Alguém pode dizer, mas isso é uma burocracia? Não. Na confissão, escutem bem, na confissão, reconhecemos nossos pecados e acolhemos o perdão. Na Eucaristia, celebração e na comunhão, recebemos Jesus, o pão da vida. Na profissão de fé, no creio, renovamos nossa fé. No Pai Nosso, pedimos perdão e assumimos o compromisso de perdoar. Na oração pelo Papa, manifestamos nossa comunhão com toda a igreja. No desapego do pecado, dizemos sinceramente: Senhor, não quero permanecer longe de Ti. A indulgência pode ser recebida em benefício próprio ou oferecida por um fiel falecido. Permitam-me, não vou dizer o nome, mas alguém me procurou antes da missa e disse assim: Frei, eu vim aqui hoje porque eu quero aplicar a indulgência pelo meu neto falecido. Eu parei e disse: não, participe da missa. O que é que eu devo fazer? A senhora já está aqui, já se confessou, já tem as disposições. A senhora pode aplicar durante a missa. A senhora vai se concentrar e dizer: este esforço que eu faço, eu aplico em favor do meu neto que faleceu. E é válido, e é exatamente isto. Ela está aplicando os tesouros de graça da igreja por aquele que não mais pode fazê-lo nesta vida. O amor não termina no túmulo. Jesus não terminou no túmulo. O túmulo ficou vazio. Ele ressuscitou. O Evangelho nos ajuda a compreender a generosidade de Deus. Jesus vê a multidão e sente compaixão.
cura os doentes e permanece com o povo até o entardecer. Os discípulos percebem que está ficando tarde e apresentam uma solução razoável. Convenhamos que é razoável. Despede a multidão, Senhor, para que vá aos povoados comprar alimento. Em outras palavras, cada um cuide de si. Jesus, porém, responde: eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos possuem apenas 5 pães e 2 peixes. Parece muito pouco diante de tanta gente. Nas mãos de Jesus, porém, aquele pouco torna-se suficiente para alimentar uma multidão. Todos comem, todos ficam satisfeitos e ainda sobram 12 cestos. Deus não oferece uma misericórdia calculada. Sua graça transborda. É a mesma parábola, ou a mesma lógica da parábola do filho pródigo, só para a gente recordar. O pai poderia simplesmente ter permitido que o filho voltasse, mas lhe devolveu a túnica, o anel, as sandálias e mandou preparar uma festa. Não bastou recebê-lo, quis restaurá-lo. Não bastou perdoá-lo, quis que voltasse a viver como filho. No Evangelho, não bastou haver pão, sobraram 12 cestos. E no perdão de Assis, Francisco não pediu uma misericórdia pequena e calculada, pediu que a graça alcançasse plenamente aqueles que voltassem arrependidos para Deus. Amados irmãos e irmãs, Jesus também diz: dá-lhes vós mesmos de comer. A misericórdia recebida precisa tornar-se oferecida. Não podemos celebrar o perdão de Assis alimentando deliberadamente o ódio. Não podemos pedir a Deus que nos perdoe quando nos recusamos até mesmo a iniciar um caminho de reconciliação. Não podemos receber o pão da vida e permanecer indiferentes à fome dos nossos irmãos. Quem foi perdoado precisa aprender a perdoar. Quem foi acolhido, aprender a acolher. Quem encontrou alimento, precisa repartir. Talvez tenhamos pouco para oferecer, como os discípulos. 5 pães e 2 peixes. Talvez nossa fé seja pequena, nossa força limitada, nossa disposição de mudar ainda muito frágil. Entreguemos esse pouco a Cristo. Nas mãos dele, até uma pequena decisão pode tornar-se o início de uma vida nova. Que Deus nos abençoe e que esta festa do perdão de Assis seja para nós um novo marco de vida, de fé e de esperança. Recebendo a indulgência plenária nesta basílica, sejamos nós renovados e saiamos daqui com o firme propósito de ser mais plenamente de Deus. E que a Virgem Maria, a Senhora, Rainha dos Anjos, nos ajude nesta caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.